Amados, a nossa alegria é imensa estar aqui com vocês nesta manhã, estar com os irmãos que vão nos ouvir no futuro. Esse vídeo, essa ministração estará sendo gravada, estará exposta na internet para quem quiser ouvir. E a intenção nossa, acima de tudo, é falar sobre a coisa mais importante do Evangelho. Mais importante, o que é o Evangelho. E se nós não entendermos o Evangelho, não adianta você nem ler a Bíblia. Não adianta você querer ser um homem bom. Não adianta você querer agradar a Deus. Nada de que você fizer passará a ser uma mera religiosidade. Podemos considerar muitas doutrinas chaves importantes. Muita coisa importante. Por exemplo, se perguntarmos para os irmãos qual é a coisa mais importante na vida cristã, cada um vai falar uma coisa. Um vai falar que é oração, outro vai falar que é ler a palavra, outro vai falar que é pregar o Evangelho, outro vai falar que devemos servir uns aos outros. Há vários aspectos de conduta, de comportamento, que nós julgamos ser virtuosos. Não está errado. Mas o que é mais importante? Se você não crê no Evangelho e pratica o Evangelho, nada tem significado, nada tem sentido. Por que insisto em ministrar sobre o Evangelho? Porque quanto mais eu entendo o significado de nosso relacionamento com Deus, eu me apercebo que a nossa pobreza, a nossa falta de uma dinâmica maior na igreja, deve-se ao fato de não entendermos o Evangelho. Por essa razão, estamos falando sobre o significado da cruz, o significado da ressurreição e o significado do trono. Hoje vou até recapitular o que eu falei sobre a cruz, 3 a 5 minutos. Vou recapitular o que eu falei sobre a ressurreição, para não perder o link. Há um link entre cruz, ressurreição e trono. Há pouco o Rodrigo mencionou que eu estive morando em Buenos Aires, e foi por causa de Buenos Aires que eu aprendi que existe hoje, nas igrejas, as denominações de um modo geral, uma ênfase em algum desses aspectos. Os evangélicos, de um modo geral, no mundo inteiro, dão a ênfase da cruz de Cristo. E param aí. O Evangelho consiste no sacrifício, do derramamento de sangue para a purificação de nossos pecados. Ponto final. Outros, e nós estamos nesse grupo, a ênfase se tornou o governo de Deus, trono. Mas, ao falar do trono, não é que estamos negando a importância da cruz ou negando a necessidade da cruz, mas ao enfatizar o trono, ao ponto de, usando aqui uma palavra em castelhano, aticar, diminuir, perder a importância, e ressaltamos o trono. E eu quero que os irmãos entendam que nós não podemos jamais diminuir a importância e o significado de cada um desses aspectos. Eu não posso diminuir a cruz em favor do trono, assim como eu não posso diminuir o trono em favor da cruz. Na verdade, isso é essencial que eu vou falar agora. Se você eliminar qualquer um desses elementos, você mutilou o Evangelho. Vou repetir, se você tirar um desses elementos, e que são esses elementos que eu menciono? A cruz, a ressurreição e o trono. Se você tirar um desses elementos, você mutilou o Evangelho, tornando-o ineficaz
para o que ele se propõe. Qual é a proposta de Deus ao nos dar o Evangelho? Deixa Paulo falar, não quero Moacir falar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando damos ênfase no trono, não se fala em crer. Já perceberam isso? Porque se eu estou falando de trono, trono representa autoridade, realeza, poder. Então, e quem está no trono é o rei, é o governador do universo. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quando entre nós aprendemos sobre o trono, aprendemos a pregar o Evangelho de modo errado. O Evangelho nunca pode começar pelo trono. Será que entendemos isso, irmãos? Nunca pode começar pelo trono. O Evangelho tem início no sangue derramado. O Evangelho tem início no corpo que foi partido. O Evangelho tem início na cruz. Se você deixar de lado a cruz, achar que ela não é tão importante, tão significativa, e voltar-se para o governo de Cristo, e você tem que guardar os mandamentos, e a chamada do trono não é para crer. Nenhum momento manda você crer, manda você obedecer. O Evangelho, aqui é a primeira coisa que nós temos que entender, é essa unidade do Evangelho. O Evangelho, você pergunta, o que é o Evangelho? Você diz, cruz de Cristo, ressurreição de Cristo e trono de Cristo. Mas não só basta dizer isso. Você tem que entender o significado da cruz, Paulo chama de palavra da cruz. Você tem que entender o significado da ressurreição. Se você não entendeu o Evangelho até agora. E entender o significado do trono. Você tem que ser especialista não da cruz, nem do trono e nem da cruz. Tem que ser especialista dos três. Você tem que entender profundamente os três. E cada um deles tem uma importância e um significado na nossa salvação e na nossa vida. Estão me acompanhando? Se eu falo que eu vou numa congregação e vou falar sobre o Evangelho, pois, irmão, não tem nada mais importante do que falar hoje, nas igrejas, nos púlpitos, em toda reunião grande ou pequena, do que o Evangelho. Os evangélicos no Brasil e no mundo precisam ser reevangelizados, mas com o verdadeiro Evangelho. Está sendo pregado o Evangelho diluído, o Evangelho falsificado, Evangelho mutilado, talvez a melhor palavra. Eu me coloco, finalmente, levei anos para entender o significado da palavra de Paulo aos Gálatas. Quando ele diz, se alguém vier pregar outro evangelho, o que é o outro evangelho? Não pensa que não é bíblico também o outro? Mas Paulo tinha entendimento do que era a cruz de Cristo, o que era a ressurreição de Cristo e que é o governo de Cristo. Perceberam? Esse é o evangelho que Paulo pregava. Esse é o evangelho que Pedro, no Pentecostes, pregou e 3.000 judeus se converteram. Ele falou da cruz de Cristo, ele falou da ressurreição de Cristo e ele falou do governo de Cristo. Esse é o evangelho. Quanto tempo ele levou para falar disso? Você pega o texto que está lá na pregação de Atos, leia em voz alta, e você vai ver que é poucos minutos. É simples. Ao mesmo tempo que é simples, a proclamação do Evangelho, ele é profundo. Porque ele vai entrar na essência do coração de Deus. E diz a palavra que esse Evangelho foi anunciado no céu. Está revelado aqui. Poucos sabem disso. Antes da criação do mundo. Impossível. Por que o Evangelho foi dado? Responda essa pergunta. Por que o Evangelho foi dado? Porque estão perdidos. Só por isso. Houve a queda. Eu não vim para condenar o mundo, disse Jesus. Eu vim para salvá-lo. O mundo já está condenado.
Quando diz que o Evangelho foi anunciado lá, Jesus se ofereceu lá na eternidade, antes da encarnação, para o Pai dele. Eis que aqui estou, está escrito no teu livro. E ele se oferece como oferta. Então ele encarna milhares de anos depois. Milhares de anos depois. Para dar cumprimento à nossa redenção. Então o Evangelho tem a ver com redenção. Redenção, a palavra redenção, se você pegar um dicionário, é comprar mediante pagamento de um preço. O Pedro, voltando ao significado da cruz, nós somos comprados por um preço, não de prata nem de ouro. Deus, se quisesse usar o ouro, a prata, Ele tem em quantidades infinitas. Ele que fez o ouro, Ele que fez a prata. Ele podia produzir toneladas de ouro para nos comprar, toneladas de diamante para nos comprar, mas não é com isso não daria para comprar, não é com prata e ouro, não resolve. Mas pelo um preço impagável por nós. E o preço para Deus custou um preço. A primeira pergunta que nós temos que perguntar a respeito da cruz é: qual é o significado da cruz? Não para nós, o significado da cruz para Deus. O que a cruz representa para Deus? Se nós não entendemos, nunca comece com você, por causa de você. Comece com Deus. Se perguntássemos para Deus, ou para Jesus, por que é que você tem que morrer? Por que você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Por quê? Obviamente tem uma resposta bastante óbvia. É que eu vim ao mundo com o propósito de salvar vocês. E só tem um jeito de salvar vocês. Eu tenho que morrer no lugar de vocês. Deus tinha dois meios, dois caminhos, só dois caminhos. E essa que é a cruz para Deus. Só duas maneiras de fazer justiça. A alma que pecar, aqui está a essência da cruz. A alma que pecar, essa morre. Por que ele fala que a alma que pecar? Porque ele não queria criar criaturas que vivessem em pecado. Ele criou para ser santo. Ser santo porque eu sou santo. Aí vem Paulo escrevendo sobre o Evangelho em Romanos, dizendo: não há justo nenhum sequer. Todos, inclui você nessa lista. Todos, uns mais, outros menos. Mas não se acha bonzinho não, quando você olha para o outro que é mais pecador que você. Tanto mais pecador, como o menor dos pecadores vão para o mesmo buraco. Adianta ter pecadinho e pecadão? Por isso que a gente fala que pecadinho e pecadão não resolve. É pecado? É pecado. Um buraco só, uma condenação só. Qual a condenação? Morte. Deus tinha duas maneiras de resolver o problema. Primeiro, que ele, por ser o que ele era, por ser um Deus santo e justo, ele não podia simplesmente fazer de conta que ele não estava vendo o nosso pecado. E entra todo mundo, vou esquecer que vocês são pecadores. Não, ele não podia fazer isso. Ele tinha que fazer justiça. E só tinha duas maneiras, duas alternativas para ele ser justo. Uma delas era não nos salvar. Ele ia executar o juízo dele sobre todos os pecadores. E eu sou um dos principais. Feito justiça. Não sobrava um. Aí Deus falou: meu filho, pecaram, todos são condenados, só tem um jeito de salvá-los. Eu não posso ser injusto. Eu não posso abrir mão do meu senso de justiça. Alguém tem que pagar pelo pecado deles. Você está disposto a morrer? Você vai ter que encarnar, você tem que ser feito homem, viver lá da maneira como eu queria, né, que todos os homens vivessem. Você vai viver lá sem pecado. E como justo, como santo de Israel, você vai voluntariamente. O Pai não obrigou Jesus. Jesus sabia que nem o Pai podia obrigá-lo a morrer na cruz. Lembre disso. Aí entra a participação de Jesus.
Efésios capítulo 5, versículo 2. Diz que ele ofereceu a si mesmo a Deus. É um equívoco nós pensando que ele se ofereceu a nós. Ele ofereceu por nós, não para nós. Ele ofereceu ao Pai dele. Entenda isso. Ele ofereceu ao Pai dele. Por que ele ofereceu ao Pai? Porque o Pai queria usá-lo como instrumento de justiça. Nele, o Filho Santo, Deus ia descarregar toda a sua ira contra o pecado, contra o pecador. Como ele assumiu perante o Pai toda a responsabilidade de todos os pecados do mundo inteiro, o Pai, profeticamente anunciado por Isaías, agradou moê-lo. Que pai ruim, que pai maldoso. Meu Deus, se você pensa assim, você não entendeu nada. O pai agradou moê-lo porque ele estava aparentemente não amando o filho, pois ele nunca demonstrou tanto amor pelo filho como por nós. O filho, quando ele vê o filho, está disposto a ser esmagado por nós. Que admiração o pai dele por esse filho. Por isso que, resumidamente, Paulo diz, ele foi obediente até a morte. Obediente a quem? Ao pai dele. Obediente até a morte, e morte de cruz. Só que nesse exato momento que ele morre voluntariamente, foi feito nele, Jesus, na sua morte, não na pessoa de Jesus, na morte. Evangelho tem que ter morte de alguém. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Simples assim. E qual sangue que foi derramado? O meu ou o dele? O seu ou o dele? Graças a Deus que foi o dele. Senão você estava morto. Você ia morrer, não tem escapo. Perceberam o perigo de rejeitar o Evangelho? Da cruz? Perceberam o perigo de você eliminar a cruz, não falar da cruz, desse sacrifício? Você não está desprezando a coisa mais cara para Deus? O que é mais caro para Deus? Se vocês pensam que a coisa mais cara para Deus, Ele dá ordens, é o que Ele sabe fazer muito bem. O mais caro para Deus foi a vida do seu filho. Por isso, quando Ele apresenta o filho e diz a todo aquele que crê nesse sacrifício, no sacrifício, tem vida eterna. Seus pecados lançarei nas profundezas do mar e deles eu jamais me lembrarei. Isso é Evangelho. Perdão. Reconciliação. Então, no que diz respeito a mim, olha só como é. Para Deus é só justiça, duas palavras que andam juntas com a cruz na ótica de Deus. Sacrifício para o pai ao dar o filho, sacrifício do filho por dar sua vida por nós. E justiça estava sendo feita nesse ato. Para todos os homens, todas as mulheres, todos os pecadores que crescem nesse ato de sacrifício. Mas não podemos parar aí. Paramos aí, estamos vendo a perspectiva de 1/3 do Evangelho. Porque a cruz não só leva Jesus à morte, guarde bem isso, é fundamental para entender a ressurreição. Jesus foi pregado na cruz e ficou morto. Só que ele anunciou, ao mesmo tempo que ele diz, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou, ele disse, eu vou dar a minha vida para logo a seguir, ele está anunciando o quê? Logo a seguir, reassumi-la. O que ele ia reassumir? A vida que ele perdeu na cruz. Reassumi-la. Se você parar na cruz, uma consequência direta, imediata, você é um cara morto. Morto. Os católicos, me perdoe os católicos, tem um dia que eles fazem a procissão do Senhor morto. Por isso que nós não usamos uma cruz, a não ser uma cruz vazia. Jesus não pode estar naquele crucifixo ali. Por que não?
ali apresenta Jesus morto. Nós, quando nos unimos e cremos em Jesus, nós cremos que nós fomos pregados na cruz. Ele não só morreu por nós, mas ele morreu como nós. Nós somos incluídos na sua morte. E não pode parar aí. Senão, Jesus está morto e eu também estou morto. Só que o texto, o evangelho prossegue, amados. Começa com a cruz, mas ele prossegue. E qual o prosseguimento? Ele, capítulo 2, versículo 1 de Efésios. Ele vos deu o quê? Vida. Se você conhecesse o grego, essa palavrinha que foi traduzida como vida, eu insisto em que os irmãos guardem isso. Não está falando da vida biológica que temos já. Ele está falando o texto que foi traduzido como vida, não é bios, é zoé, ou zoe. Alguns pronunciam zoe. Zoé. Tem um acento circunflexo. Agudo, melhor, não circunflexo. Zoé quer dizer vida dele, vida, ele nos deu vida. Estando o quê? Onde estávamos? Qual é o estado nosso? Estando o quê? Mortos. Então o Evangelho quita a minha dívida com Deus na cruz, mas o Evangelho, aí entra a ressurreição. A palavra da cruz é morte. A palavra da ressurreição é o quê? Vida. Cadê o Henrique? Está aqui? Está lá fora. Vem cá que essa palavra é para você ouvir. Eu ia falar com ele pessoalmente, mas decidi falar agora. Não. Senta aqui no primeiro banco, senta aqui. O Henrique publicou recentemente, essa semana, um texto. É importante entender isso. Por isso que eu percebo, porque a necessidade de ministrar com clareza, amado. Por mais que eu procuro ser claro, ainda alguns irmãos não alcançaram. O Evangelho não é só para ser entendido com a razão, é revelação, você tem que ter revelação. O Henrique publicou, não sei se o texto é dele, eu não sei, por isso eu sinto até liberdade de fazer a colocação. O texto é dele ou de alguém que ele normalmente cita, desse estava anônimo, não botou título. Não sei de quem que é. Possivelmente pode ser dele, por humildade ele não botou o nome dele. Ele sempre quando ele assina alguma coisa que ele publica, ele põe do céu. Ele é o apelido dele que ele auto-intitulou. Mas ele publicou um texto, ele é do céu mesmo, está certo, não está errado não. Ele publicou um texto onde ele fala do cheiro do defunto. Foi você? Quando eu li esse texto, não preciso dizer para vocês que eu senti-me horrorizado. Cheiro do defunto. Tem uma coisa errada nessa frase. O que ele tem no conteúdo, não está, doutrinariamente falando, está preciso. O defunto que é em mim. O defunto que é em mim, isso. Eu estou usando o cheiro porque é onde eu vou aplicar agora. Nós devemos trazer o defunto, o cheiro do defunto. Quando ele falou defunto que é em mim, eu lembro de quem? Quem vocês lembram? Duas coisas. Do Lázaro. Por isso que eu associei com o cheiro. Lázaro está morto há 4 dias. O que faz uma pessoa morta cheirar? Morte. Nós devemos trazer o cheiro da morte ou o cheiro da vida? Estão me alcançando? Cheiro da morte ou cheiro da vida? Que cheiro tinha Jesus quando saiu da tumba 3 dias depois? Por isso que Paulo maravilhosamente escreveu que trazemos a fragrância do bom perfume de Cristo. Será que alguém chegava no Lázaro, na casa do Lázaro, depois de ressuscitar 4 dias, e falou assim, deixa eu dar uma cheiradinha. Ia cheirar ele. Por isso que eu estou falando cheiro. Ele tinha cheiro de morte? Sim ou não? O que ele tinha? Resposta simples, ele tinha cheiro de vida.
Eis que eu estive morto, mas agora eu estou vivo, cheio de vida. Ele vos deu vida. Então, se eu estou cheio de vida, a fragrância dessa vida não é minha. Não é minha. É dele. O Evangelho fala de duas substituições. A minha substituição na cruz para receber perdão dos pecados. E uma substituição do Cristo ressurreto dentro de mim para me assegurar minha vitória. Essa declaração está incompleta. O Evangelho é duas substituições. Agora vem a novidade. Com tudo que falamos de trono, não incluímos o trono. O Evangelho trata de 3 substituições. Na cruz, para assegurar o meu perdão. Substituição interior para assegurar a minha vida. Vida Zoé, vida eterna. Ganho a imortalidade. E uma substituição no trono. Antes eu governava a minha vida. Agora quem governa a minha vida é o Senhor. Não só isso, Ele não só me leva para o trono, eu vou entrar no trono com mais detalhe, vou falar da obra do trono, do caminho do trono e o princípio do trono. Assim como tem o princípio da cruz, caminho da cruz e a obra da cruz, assim como tem o princípio da ressurreição. Se perguntar para você, qual é o princípio da ressurreição? Você tem que saber. Qual é o princípio da cruz? Você tem que saber. Se perguntar qual é o caminho da cruz, você tem que saber. E qual é a obra da cruz? Está vendo? 3 aspectos da cruz que a maioria não sabe. Nem por revelação, nem por entendimento. Pobreza do nosso ensino. Nós temos que ensinar isso mais. Então tem a cruz como um princípio, tem a cruz como um caminho e tem a cruz como uma obra. Assim como tem o princípio da ressurreição, o caminho da ressurreição e a obra da ressurreição. Obra, caminho e princípio. E do trono, não foge à exceção. Tem uma obra do trono, vocês vão ficar surpresos com a obra do trono. Vocês vão ver o trono hoje de uma dimensão diferente do que tem sido apresentado até aqui. Trono, obra do trono, caminho do trono e princípio do trono. Amém? Dito isso, não podemos dar mais importância a um desses aspectos em prejuízo do outro. Os 3 se nivelam. Cruz. Nunca comece pregando o Evangelho com Mateus 28, 18 a 20, como vocês aprenderam. Nunca comece. Não é aí que começa o Evangelho. Ali Jesus já está onde? No trono. Então nós começamos com o trono. Nunca comece a pregar o Evangelho, isso é uma heresia. Olha o que estão pregando. Estão começando a pregar o Evangelho onde Pedro terminou. No Pentecoste, por acaso Pedro estava equivocado? Não ficou faltando algo na pregação dele? Irmãos, ele estava cheio do Espírito Santo. E teve um homem que não tinha entendido o Evangelho, era ele entendeu, finalmente ele entendeu. E Deus o levantou, encheu ele do Espírito Santo, batizou com o Espírito Santo. E ele anunciou com autoridade o Evangelho tal qual ele deve ser pregado. Ele fala, esse Jesus que vós crucificaste e mataste por mãos de Nico. Ele está falando do quê? Da cruz. Em seguida, ele começa a falar, ele usa um texto longo, cita as profecias do Velho Testamento sobre a ressurreição de Cristo. Ele não deixará a minha alma na morte. Na verdade, ele foi traduzido como morte, mas a palavra é Sheol. Não deixará a minha alma no Sheol. E ele então o ressuscitou dentre os mortos. Parou aí? Não. Ele vai até o trono e fez assentar. Foi exaltado à destra de Deus Pai. Pronto, 3 coisas. Cruz de Cristo, ressurreição de Cristo. E parou. Surpreendentemente, amados,
Guarde isso. Não entra na cabeça de alguns irmãos, não entra. Ele não falou surpreendentemente do arrependimento. Tranquilamente nós temos que dizer, ele se esqueceu. Era importante ele falar. Mas ele falou, Moacir. Não falou. Ele deu por encerrado, porque o evangelho que ele pregou, ele falou desses 3 elementos e não falou do arrependimento. O arrependimento é necessário? É claro, é impossível conversão se não houver arrependimento. Mas ele para na entronização de Jesus. E foi o suficiente. Ele já sabia que se aquele povo, aquela população que estava ali, milhares de judeus, entendessem o que ele acabou de anunciar, eles iriam naturalmente, consequentemente se arrepender. Era necessário. E eles se arrependeram. Compungiu-se-lhes o coração. O que você entende com a palavra compungir? Só que nós não falamos nada do que Pedro falou no evangelho que nós estamos pregando hoje. Nada da cruz, nada da ressurreição, nada do governo. E falamos que a porta do reino é o arrependimento. Começamos com arrependimento? Sim ou não? Sim. E falamos de cruz? Falamos. Sim, falamos. Sabe que cruz vocês falam? Não da de Cristo, da cruz do discípulo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E achamos que estamos pregando o evangelho. Sabe o que Paulo diria? Esse é outro evangelho. Não é o que eu preguei, e não é o que eu ensinei vocês a pregar, não é o que Jesus pregou, não é o que Pedro pregou. Perceberam? Isso é sério ou não é sério? Por que isso aconteceu, Moacir? Por quê? Porque a ênfase nossa passou a ser o trono de Cristo e não a cruz de Cristo. Passou a ser o trono de Cristo, a autoridade de Cristo. Não que isso não seja verdade, nos confunde, nos engana, nos leva ao desvio, porque isso é verdade também. Mas só que é parte da verdade, não é toda a verdade. Se permanecer no coração de vocês que o Evangelho começa com a cruz, dá continuidade com a ressurreição e termina, desemboca no trono. Amém? Se você já passou pela cruz, entendeu a cruz e está vendo a cruz, não tem problema nenhum falar do trono. Você vive a ressurreição, vive no poder da ressurreição, não precisa nem mais falar de ressurreição. Eu não estou falando da ressurreição dos mortos naquele dia, é viver no poder da ressurreição. A vida. E não tem problema falar do trono. Mas do trono, nós começamos a falar, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos. Usa esse texto para falar que nós somos constituídos, recebemos para fazer discípulos, mas não falar da minha salvação. Minha salvação não começa com o trono. Não, digo mais. Eu não posso guardar os mandamentos de Jesus, por mais que eu queira guardar. Se eu não fui absorvido, contagiado pelo amor dele na cruz. O João, o querido discípulo de Jesus, João entendeu tanto isso que ele diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Agora eu começo a falar só de trono, trono, trono. Quando é que eu vou amar Jesus? Por que eu vou saber que ele me ama? Só vou dizer que ele é a autoridade que tem o direito de me mandar. É por onde nós vamos começar hoje. Quando eu vou falar de trono, eu vou falar do direito que ele tem de mandar em nós. Comprado. Eu queria que colocasse, por favor. Nós vamos falar então das 3 dimensões do trono. Pode projetar o slide, tem um slide. As 3 dimensões do trono. É lamentável que só aparecem as letras aqui. Aqui tem, no fundo dessas letras, tem um trono. Não aparece ali. Aqui aparece. As 3 dimensões do trono. Pode passar o próximo slide. Em primeiro lugar, porque Deus tem o direito de nos governar. Simples. Salmo 24, 1 e 2 diz assim, ao Senhor pertence a terra. Quando fala de terra, está falando do planeta Terra. Agora vai falar dos que habitam na terra. E tudo o que nela se contém. Ele é dono dos peixes dos mares, ele é dono das vacas, dos bois, dos leões, das onças, das cobras. Ele é dono
das construções, da terra como solo geográfico. Por isso que ele se dá ao luxo de dizer para Israel: vou tirar vocês da terra do Egito e vou dar a terra de Canaã para vocês. Mas a terra não estava habitada? Estava. Mas a terra era dos que habitavam lá ou era de quem? Quem é o verdadeiro dono? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. O fato da terra pertencer a Deus e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, é suficiente para nós reconhecermos Ele como Senhor? Sim ou não? E aqui ele está falando do direito dele de nos governar, de ser Senhor, pelo direito criacional, direito de propriedade, foi Ele que criou, foi Ele que fez. Por que eu chamo de meu filho? Eu tenho 3 filhos homens: Marlon, Alexander e Davi. Por que eles são meus filhos? Não é filho do Henrique? Eu que gerei. Eu com a minha esposa Elizabeth. Eles me pertencem. Sim ou não? Sim. Por direito. Não significa que eles vão me obedecer. Guarde bem a diferença. Eles me pertencem. Mas não quer dizer que vão obedecer. Nós pertencemos a Ele, mas não reconhecemos Ele como dono, como amo, como Senhor. Não reconhecemos. E se isso não bastasse, por essa razão vem a segunda parte. Fundou Ele sobre os mares e sobre as correntes e a estabeleceu. Agora vem o próximo versículo, interessante. Por favor. 1 Pedro 1, 18, 19. Já citei aqui. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado. A palavra resgatado, se você olhar o dicionário, vai dizer comprado. Aqui é a ideia de um mercado vendendo escravo, alguém vai lá e compra, mediante o pagamento de um preço, os escravos que estão lá sendo vendidos. Fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. O texto 19 que se segue diz, pule por favor. Mas, qual o preço que ele pagou? Pelo precioso sangue, como de cordeiro, e sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. A moeda de troca, a moeda de compra. Então, ele tem o direito de governar nossas vidas por 2 razões. Se alguém te perguntar, você vai responder 2 razões. Primeiro, que somos criatura dele. Ele me fez. Segundo, ele me comprou. Com o preço do sangue do filho dele. Me resgatou. Ele tem o direito de mandar na nossa vida, sim ou não? Claro. Eu não me pertenço mais. Eu fui comprado por Ele. Fui gerado por Ele e resgatado por Ele. Ele é Senhor. Só que a coisa não é tão simples assim, né? O fato dele ter comprado também não significa que nós viramos anjinho da noite para o dia. Sim ou não? Não. Só que ao dizer que você tem que obedecer, você tem que obedecer, você tem que guardar os mandamentos, tem que guardar os mandamentos, tem que obedecer, e sem dar os meios, os recursos para você obedecer, redundará em fracasso. Sim ou não? Sim. Aí entra Jesus. Ele já vai falar a primeira chave para você tornar-se obediente. Isso é evangelho. Jesus diz assim: aquele que me ama, faz o que quem ama Ele? Guardará meus mandamentos. A recíproca é verdadeira. Aquele que não me ama, complete a frase. Aquele que não me ama, não guardará meus mandamentos. Não é que só não vai guardar de teimosia, de rebeldia, não. Ele não consegue. Você só consegue agradar alguém, Henrique, quando você ama aquela pessoa. Você faz isso naturalmente, espontaneamente, prazerosamente. Por isso que Jesus disse: meus mandamentos não são penosos,
Não é penoso para quem ama Ele. Quem não ama é terrivelmente penoso, impossível de suportar. Simples. Agora, como é que eu aprendo a amar Jesus? Joga fora a cruz para tu ver se você consegue. Nós o amamos, como? Porque nos amou primeiro. Então eu tenho que penetrar, descobrir, mergulhar no amor dele primeiro, para que eu aprenda a amar a ele e aos meus irmãos, muitos deles malas sem alça. Sim ou não? Claro. Esse é o mandamento. Um novo mandamento vos dou. Primeiro ele quer que eu ame a ele. Mas ele quer que eu também ame uns aos outros. De que maneira? Fosse deixar meu critério da minha maneira, é mole, é fácil. Mas um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu amei vocês. Ih, complicou. Por que tinha que falar isso? Por quê? Eu tenho que amar o João Feijão, tenho que amar o Pedrinho, tenho que amar irmãos muito queridos, que eu tenho empatia, eu gostaria de viver abraçado, beijando, morando na mesma casa, mas tem uns irmãos que eu quero passar longe. Siga. Vai com Deus. Eu já estou indo. Morde a língua para não falar, já vai tarde. Amados, esse é o homem, é a natureza humana. Quer saber quem é fácil de amar? Eu vou dar a resposta a vocês. Eu descobri, com meus 78 anos, tem pessoas muito leves, muito fáceis de amar. Sabe quem são? Não são as pessoas mais bonitas, não são as pessoas mais ricas. A resposta é simples. É aqueles que mais me amam. Eu não tenho dificuldade nenhuma de amar a Beth. Por quê? Porque ela me ama. Até hoje. Beth tem dificuldade de se locomover dentro de casa, pois ela não deixa. Às vezes está deitada, ela levanta para ir na cozinha separar os remédios que eu tomo, e não são poucos. Eu falo, não, deixa eu me vir. Não, eu não vou deixar você se virar, porque você vai esquecer de uma metade, ela não vai nem tomar. E é verdade, não toma mesmo. Ela cuida de mim. Agora, para mim é fácil cuidar dela. Por quê? Ela cuida de mim. Então, aqueles que me amam, que me aceitam como eu sou, que me têm carinho, afeição, é fácil de amar. Por isso que é fácil até de amar Jesus. Sim ou não? Poxa, não amar Jesus é um absurdo. É um absurdo você não amar Jesus. Ou amar a Deus, absurdo. Ele me ama. Então, por saber que Ele me ama intensamente, profundamente, Paulo escreve para conhecer o amor de Deus em sua altura, profundidade, largura, comprimento, as 4 dimensões do amor. Quando conhecemos essa dimensão do amor, não tem outra resposta no meu coração senão amá-lo dessa maneira. Por isso que vocês vão conhecer. Mas começa com onde? Com a cruz. Não dá para começar com o trono. Se fosse só trono, já resolveria o problema, então guarde essa que eu vou falar agora. A lei de Moisés teria resolvido todo o problema nosso. Por que nós não podemos seguir a lei de Moisés? Porque a lei não salva, a lei só traz morte e condenação. Por quê? Porque na lei está escrito, ao Senhor, amarás ao Senhor. Deus estava brincando, Deus estava fazendo um blefe? Claro que não. Ele tinha intenção que nós o amamos? Claro, sempre teve. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E nós, a partir desse primeiro declaração dele, nós passamos a amá-lo. Quem mais aborreceu ele no deserto? Esses que receberam esse mandamento. Quem quiseram matar Moisés? Esse povo que recebeu esse mandamento. Amarás o Senhor teu Deus. E o próximo como a ti mesmo. Mandamento só não resolve, irmãos.
não precisaria da cruz de Cristo, não precisaria de Jesus ter encarnado, não precisaria. Mas Deus, sabendo da dureza do nosso coração, só tinha um jeito de nós realmente aprendermos a amá-lo. Ele tinha que me amar primeiro. E só tinha um jeito de eu entender o que era amor. É o sacrifício dele por nós. Você pensa que foi difícil para Deus mandar maná no deserto? Foi difícil sair água da rocha? Fácil. Foi difícil para ele fazer uma nuvem de codornizes, eles queriam comer carne, Deus mandou uma nuvem e descaiu codornizes no arraial, 1,5 metro, só de codornizes. Para andar, tinha que pisar em cima das codornas. Comeram carne, que Deus falou que eles iam comer carne, que ia sair pelo nariz, pelos olhos, pelas orelhas, exagerando, né? Usando uma metáfora. Para Deus é fácil. O difícil para ele não era fazer milagre. Ele é Deus do milagre. O difícil para ele, isso não é milagre, era dar o filho dele para morrer por nós. E aí ele falou, o dia que eles entenderem que eu os amo dessa maneira, nessa dimensão, eu vou ter expectativa que eles me amem e que guardem meus mandamentos. E eles vão guardar. Porque vão querer me agradar. Simples. Agora elimina a cruz para ver o que sobra. Se você apresentar o trono sem a cruz, se você apresentar o trono sem o poder da ressurreição, você está de novo resgatando a lei de Moisés e criando verdadeiros fariseus na igreja. Simples assim. E não entendeu o que é graça? Pois bem, os 2 elementos do Evangelho demanda. Se você pensa que a graça está na cruz, é verdade. Que a graça está na ressurreição e o trono é só chicote. Pois hoje eu vou terminar mostrando o que é o trono dentro da perspectiva de Deus. Aproximemo-nos confiadamente junto ao trono do quê? Completa, Fred. Junto ao trono da graça. Fala de graça. Graça na cruz, graça na ressurreição e graça onde? No trono. É um trono gracioso. Por que é um trono gracioso? Por quê? Simples. Que quem está sentado lá sempre foi e sempre será gracioso e misericordioso. Então se aproxima do trono não para receber mandamentos somente, mas para receber graça. Tem alguns irmãos, por não entenderem isso, pegam o evangelho e dizem só marreta. Pau, pau, pau. Eu fico indignado quando alguns irmãos me chamam de um homem duro. Não me conhecem. Eu não sou duro, irmãos, eu sou coerente, eu sou firme. Eu quero ser semelhante a Jesus em tudo. Ser firme não é ser duro. Tanto é que quando Deus age, antes dele agir, ele já pagou o preço. Ele já sofreu o dano, já sofreu a injustiça. Ele tem o direito de julgar. Amém? Então o direito que Deus tem sobre nós, criação, Ele é o Criador e Ele nos comprou. Podemos prosseguir. Agora vamos ver o trono como obra. Aqui tem uma revelação. Vocês vão se surpreender com o que eu vou dizer agora. Pode pular. O trono, um conceito novo vocês vão ter. O trono somente passou a existir após a exaltação de Cristo. O trono a qual se referiu aqui em Hebreus, que eu citei, passou a existir somente com a exaltação de Cristo à direita de Deus Pai. Faz referência à autoridade que o Pai confere ao Filho após a sua ressurreição. Quando é que foi profetizado isso? Davi citou, disse o Senhor ao meu Senhor. Disse o Senhor
Nós estamos falando de trono, não da pessoa de Jesus. Jesus sempre foi Senhor antes da encarnação, durante a encarnação e depois da encarnação. Só que o trono que ele senta, que ele vai receber do Pai dele, só acontece quando ele é exaltado. Só acontece quando ele leva a obediência dele até o extremo, até as últimas consequências. Foi obediente até a morte e morte de cruz, portanto, por causa disso, o Pai o exaltou. Que exaltação é essa? Levou ele para o céu? Não, não é disso que está falando, é muito mais do que isso. Não levou Jesus para o céu, claro que ele merecia o céu. Mas ele levou para o céu e colocou ele num trono mais elevado. A prova que o trono não está sendo inaugurado naquele momento é que o Pai está sentado em algum lugar. Onde é que o Pai está sentado? No trono, que sempre pertence a Deus. Só que o Filho dele, encarnado, não tinha sentado no trono ainda. Agora o Pai está dando um trono para ele governar no céu, na terra e debaixo da terra. Essa é a declaração que Jesus faz após receber essa, vamos chamar de unção do Pai. Ele recebeu o trono. E ele recebeu o trono do pai dele lá, e vai receber o trono do seu pai Davi aqui na terra no milênio. No trono de Davi, seu pai, na terra, ele não sentou ainda. Está vazio até agora. Mas do céu ele já sentou. E aí que ele declara, toda a autoridade foi dada. Então, o trono que referimos na pessoa de Jesus está associado pós-ressurreição, pós-exaltação. E ele diz a dimensão a autoridade desse trono. Toda a autoridade de mim foi toda. Dada por quem? Por um único ser que detém toda a autoridade do universo, que é o Pai dele. Meu Pai me conferiu. E o Pai dele diz para ele, vou citar daqui a pouco, pede-me e eu te darei, aí ele está prometendo o trono de Davi, seu pai. Eu te darei as nações como tua possessão. O galardão que Jesus vai ganhar não é só a autoridade lá no céu, mas as nações como sua possessão. Por que nações? Vocês vão descobrir daqui a pouco. Porque o propósito maior da vinda dele é redimir a nação, os povos todos, todas as nações, toda língua, povos e nações. E reinar, governar sobre todos. Isso é o trono. E isso já está concluído? Não, está no processo. Esse processo chega a me trazer angústia. Porque eu vejo nesse mundo tanta impiedade, tanta injustiça, tanta maldade. Então, está precisando do quê? Que alguém venha e põe ordem. Autoridade, governo. Só que aí está o problema. Se Jesus vier agora, imediatamente, ele está decretando o fim de milhões, para não dizer bilhões de homens e mulheres ímpios. Por isso que Pedro, tendo essa revelação, disse, não retarda o Senhor a sua vinda, como alguns a julgam demorada, mas ele é longânimo para com todos, longânimo, misericordioso para com todos, não querendo, ele não quer que ninguém pereça, vai perecer. Aonde vai perecer? Na mão dele. Ele vai fazer, ou ele faz justiça através do Filho, ou faz justiça em cima de cada um que afronta ele e a autoridade do Filho dele. Ele já delegou a autoridade para o Filho dele governar sobre toda a terra. É só a questão dele vir. A hora que ele vier, acabou o tempo de misericórdia. Acabou o tempo da longanimidade. E vai vir juízo. Não pode estabelecer justiça na terra sem que primeiro venha juízo contra a iniquidade. Podemos avançar. Mateus 28, 18, que nós conhecemos muito bem, aproximou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Pode prosseguir. Mas nos dias desses reis, Daniel 2,44, uma profecia dada centenas de anos, milhares de anos. Mas nos dias desses reis, referindo aos impérios que houveram, império da Babilônia, império dos Medos Persa, império de Alexandre o Grande, império romano. Olha como termina essa profecia. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será
jamais destruído. Na visão de Daniel, uma pedra foi cortada da montanha, sem auxílio de mãos humanas, e caiu sobre a estátua de Nabucodonosor. A estátua que ele mandou erigir tinha 80 metros de altura. A pedra cai nos pés da estátua. E ela desmorona inteira. É uma profecia do que vai acontecer no futuro, que a gente chama de milênio, a Bíblia chama. Até hoje, olha que Deus, como Deus é sábio. Ele colocou o governo deste mundo na mão dos homens, com a expectativa que esses homens governassem direito, implantassem um reino justo, equitativo, sem contenda. Mas ele já sabe de antemão que não vai melhorar. Pelo contrário, está melhorando, o mundo está indo de mal a pior. A iniquidade está aumentando ou está diminuindo? Aumentando a passos céleres, muito rápido. E por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Fala de nós. Mas no dia que ele trouxer Jesus, ele vai suscitar um reino. Esse é o reino que nós aguardamos. Visível. Real. Um reino de justiça, de paz, de amor, prosperidade. E ele diz, não se fará guerra mais em todo o meu santo monte. Não fará. O seu domínio será de mar a mar. Como as águas cobrem o mar, assim será a glória do reino do meu filho. Fantástico. Por isso, não, como é que fala? Não se desfaleça, não se entristeça pela situação do Brasil. O que nos dá esperança é saber que nós somos parte desse reino que jamais será destruído. Essa é a nossa. Por isso, na mão desses homens eu não tenho esperança. Se você tem esperança, meu filho, está esperando na direita ou na esquerda, não faça isso. Um dos erros que a igreja tem cometido é botar muita esperança em cima de um homem. Ah, ele é conservador de direita. Aí, o que adiantou? Na hora do pega para capar, fugiu, foi embora. Estou disposto a dar a vida pela liberdade. Quando ele viu que ele ia perder a liberdade, ia botar na cadeia. Por isso que falou, cai fora. O advogado dele falou, cai fora, porque vão te prender. Caiu fora. O quê? Tanta esperança no exército brasileiro. E Deus fala assim, estou esperando o governo errado. Estou esperando o homem errado. Perceberam? Olhai firmemente para Jesus. E ponto final. Não perca de vista Jesus. O resto é o resto. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos em Jesus. Amém? Segue. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Mas ele mesmo subsistirá. Por isso que eu gosto da palavra forever. Para sempre. Estamos mais perto do que vocês imaginam. Siga. O trono como caminho. Então nós já destacamos a obra do trono, é o trono sendo estabelecido no centro do universo, na pessoa de Jesus. Uma novidade, esse Jesus, antes até dele ser o Senhor, olha que lindo, antes dele ser o Senhor, é meu irmão. Eu tenho sentado no centro da máxima autoridade do universo, o meu irmão primogênito. Você acha que ele gosta de mim? Ele me ama. Mano, chama ele de mano. As coisas estão fáceis aí, né? Que não está fácil, não. Dê uma ajuda. Eu estou indo ao trono da graça para pedir o quê? Socorro. A coisa está feia aqui. Tem misericórdia de nós, tem longanimidade. Alivia.
Tem homens iníquos sentados no poder e mandando e desmandando, prendendo, batendo, perseguindo. Toca neles. Eu tenho orado assim. E Deus falou, sabe o que ele falou para mim? Você não perde por esperar. Eu vou tocar. E eu não toquei ainda porque eu sou gracioso, longânimo, benigno. Eu não quero que ninguém se perca. Mas porque o dia que eu estender a minha mão, eles vão cair por terra. Todos. Espera nele. Todo o processo, o que é o caminho, né, do trono? É todo o processo de aprendizado, de sujeição ao governo de Cristo e de aprender a reinar com Ele desde as regiões celestiais. O aprendizado não é só submeter. O aprendizado é sentar com Ele. Essa palavra é chave em Efésios e na boca de Paulo. Ele ressuscitou dentre os mortos e nos fez assentar juntamente com Ele nas regiões. Você olhar para o céu e falar, Jesus está sentado lá em cima e você está aqui na terra, debaixo do mau tempo. Não, amados. Ele te convidou ao trono com outra dimensão. Ele te convidou para sentar lá com Ele. E o que ele está fazendo lá? Responda para mim, o que Jesus está fazendo sentadinho lá no trono? O que ele está fazendo? O pai dele disse o que ele está fazendo. Assenta-te aqui à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrada de teus pés. Agora, os inimigos de Jesus, é inimigo de quem também? Quer saber de quem? Meu. Então, se eu estou sentado com Ele, eu tenho que esperar os inimigos todos serem subjugados. Tem que ter paciência. Ele tem o poder necessário. Ele só não usou o poder dele, porque ele não quer destruir, vai matar. Vai arruinar definitivamente quem ele derrubar. Assenta-te, juntamente com ele nos fez assentar. Então eu tenho que aprender a sujeitar-me a Cristo, mas eu tenho que aprender também concomitantemente, ao mesmo tempo, reinar com Cristo. Sob as circunstâncias adversas, todas as circunstâncias. E quanto mais eu aprendo a reinar, é um processo. Eu estou aprendendo ainda. Duas coisas, a sujeitar-me e a reinar. Estou ainda ruim nas duas. Nós somos ruins nas duas. Sujeição e reinar. Amém? Prossigamos. Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Tem muita gente tentando resistir ao diabo, resistir à carne, resistir ao pecado, resistir ao mundo, tudo, e fracassa. Por quê? Simples. Não aprenderam? Sujeitar-se a Deus. Sujeite a Deus e peita o diabo. Você sabia que o diabo não tem problema nenhum se você ler a Bíblia todo dia? Ele não tem problema nenhum se você medita na palavra e memoriza longos textos da Bíblia. Sabe do que ele tem medo? Mas foge de medo, treme de medo, quando ele vê alguém sujeito, alguém obediente. Por que ele tem medo de alguém que é obediente? Sabe por quê? Todo obediente, todo aquele que está sujeito a Deus, está investido de autoridade contra o diabo. Simples. Por que não temos autoridade sobre as enfermidades? Por acaso Deus não quer que tenhamos? Eu respondo para vocês. Porque não estamos suficientemente sujeitos. E enquanto eu não estiver sujeito de fato, eu não tenho autoridade para reinar sobre as adversidades. Eu não tenho autoridade para expulsar demônios. Lembra quando ele envia de 2 a 2 pelas aldeias? Ele diz, enviou 2 aldeias e deu-lhes autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos.
e ressuscitar os mortos. A autoridade. Mas esse tem que estar sujeito. Sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo. E ele foge. Amém? Continuamos. Efésios 2,6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso aqui está falando de trono, irmãos. Não está falando de ressurreição. Ressurreição é o meio para chegar lá. Não é só para pensar, eu antes pensava que isso era o suficiente, pensar nas coisas lá do alto. É mais do que isso. Essa é uma parte que Paulo fala, pensar nas coisas lá do alto, nós estamos aqui da terra. Isso é uma coisa, mas tem o segundo nível, tem um degrau acima. Quem pensa nas coisas lá do alto é porque está aqui na terra. Ele não quer que eu viva aqui na terra. E quer que eu viva, passe a viver, aonde? Nas regiões celestiais. Habitar lá. Muda ou não muda? Se você habita lá, você não pensa mais nas coisas da terra. As coisas da terra perderam a importância. Jesus habita onde? Na terra ou nas regiões celestiais? Pergunto eu, Jesus é ansioso com a bagunça que tem aqui na terra? Por que ele não fica ansioso com toda a bagunça que tem? Nem com a igreja ele se perturba. Por quê? Vamos ver se você sabe me responder. Por que Jesus está sentado no trono? Tranquilo. Por quê? Simples. Ele sabe que tudo tem jeito. Tudo se resolve. Basta ele querer. Ele fazer. Tudo está na mão dele. E ele que diz para mim, não está só na minha mão, está na mão de vocês também. Que tudo que pedides a meu Pai, em meu nome, Ele vai conceder para vocês. Eu quero que vocês se alinhem comigo, com o meu propósito, com a minha vontade, e alinhado com o meu propósito, com a minha vontade, o que vocês pedirem, meu Pai, Ele vai atender, porque vocês estão fazendo tudo o que eu quero fazer. O que vocês pensam que Ele pensa a nosso respeito? Ele quer que eu seja um conquistador. Não espero que Ele faça, eu vou fazer por meio dEle. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Mas isso eu tenho que aprender a reinar com Ele. Finalmente, por último, o trono como princípio. O que é o princípio do trono? Vamos lá. Tudo o que pertence, o princípio está aqui enunciado, tudo o que pertence à nova criação deve sujeitar-se voluntariamente ao seu governo por toda a eternidade. Para entender, tudo que é da velha criação, tudo é tudo. Tudo que é da velha criação não entra na nova. Por isso que quando fala do Evangelho, eis que tudo se fez novo. E quando é que vira novo? Com a ressurreição. Tudo que é da velha criação tem que ficar morto na cruz. Por isso que o velho homem tem que morrer, a carne tem que morrer, o pecado tem que morrer. Morreu. Para ressuscitar, agora um novo homem, semelhante a Jesus, para viver como? Em novidade de vida. Tudo que é da nova criação tem que estar sujeito a Cristo. Não obrigado, mas voluntariamente. Tudo que Jesus manda nós fazermos, Ele quer que eu faça de modo voluntário, espontâneo. Ele está respeitando o seu livre-arbítrio. Ele chega para o Zaqueu e fala, Zaqueu, desce depressa. Importa que eu vá cear na sua casa. Aí o Zaqueu fica demorando muito. Pedro, sobe lá e derruba o baixinho. Pedro, pega um machado aí, corta a árvore e joga ele no chão. Não faz isso. O Zaqueu não desce. O que Jesus faria? Ele não fica implorando, Senhor Zaqueu, tu não sabe a oportunidade que você está tendo hoje.
por favor, Zaqueu, desce da árvore. Se você soubesse quem falar com... Não, não faz nada disso. Ele dá uma ordem ao governo dele, à autoridade dele. Desce. E não é só descer, não pode demorar, Zaqueu. Eu não tenho tempo a perder. Desce agora. Desce. E o Zaqueu tem duas oportunidades. Descer ou não descer. Você não desce. Por isso que é voluntário. Tudo que pertence a nós. Tudo. Ele quer governar sobre tudo e todos. Por isso, quem é do mundo, quem é ímpio, quem não é regenerado pelo sangue da cruz, não vai obedecer a Jesus nunca. E nem ele quer que obedeça, ele sabe que não vai obedecer. Obedecer? Não. Não adianta ele dar uma lista de regras, de mandamentos, não vai obedecer. É só da nova criação. Quem está é nova criatura. Eis, 1 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Outras traduções, que é o mais correta, diz, é nova criação, criou de novo. Assim como trazer uma imagem do que é terreno, Adão, devemos trazer a imagem daquele que é celestial. Ele se tornou espírito vivificante, ele nos deu vida, vivificou. Então nós somos nova criação. Ele é cabeça de uma nova criação e, portanto, sujeito ao seu governo forever. Obedecer uma coisa, outra não, assim não, é para obedecer para sempre. Você sabe a diferença entre sujeição e obediência? Há uma diferença grande. Obediência são atos isolados de guardar determinadas ordens ou mandamentos. E sujeição é o reconhecimento que aquela pessoa está investida de autoridade sobre a minha vida. Ela não está mandando nada, não falou nada, mas eu me sujeito. E estou dizendo, o que o Senhor falar para fazer, eu farei. Sujeitai. Tem muitas mulheres na igreja que obedecem seus maridos, ocasionalmente, mas não se sujeitam a eles. E a palavra de Deus manda ela sujeitar, assim como a igreja tem que estar sujeita a Cristo. É muito mais do que a maioria das mulheres fazem. Ah, mas ele não merece. Quem disse que é para merecer? Não merece mesmo. Está cheio de defeito. Mas é para sujeitar como se fosse a Cristo. Ele está investido de autoridade de Cristo. Quer você goste, quer não goste, obedeça. E o marido? Não faz nada? Eu não queria estar no mandamento para o marido. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Qual mandamento é mais pesado? Meu irmão, se a mulher acha que o marido está levando vantagem, não está não, porque esse marido tem que sujeitar a Cristo como ela tem que sujeitar a ele, e a Cristo também. Então ele está debaixo de sujeição e está debaixo da obrigação de amar a mulher. Para a mulher ele não manda amar. Por que ele não manda? Deu moleza para ela. Eu já cobrei isso de Deus. A mulher você não manda me amar. Manda ela me respeitar, mas me amar não. Sabe por que não manda a mulher amar? Tem um motivo. A mulher ama naturalmente, espontaneamente, está nela ser sensível, está nela ser carinhosa, está nela ser acolhedora. Agora o homem não, o homem é bruto, o homem é gasca, como diz o gaúcho. Que Deus tenha misericórdia dos homens e das mulheres. Sujeitar-se voluntariamente ao seu governo por toda a eternidade. Vamos avançar? Me perdoe por ter prolongado. Efésios 1:10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Esse é o propósito de Deus. Pula agora. Não, anterior. Pulou 2, isso. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Para frente. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, 1 Coríntios 15, 28, então o próprio Filho também se sujeitará. Está vendo? O Senhor do universo faz o quê? Ele mudou a posição dele na relação com o Pai dele? Não mudou. Sujeito também. Se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Fantástico isso. Esse é o clímax. Avance, por favor. Daniel 7,14 diz o seguinte: foi-lhe dado domínio, falando de Jesus, e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem.
Segue. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará. E o seu reino jamais será destruído. Que glória é isso! Jamais será destruído. Eu faço parte disso aqui, ó. Eu estou nisso. Forever. O reino e o domínio, Daniel 7:27, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Olha que coisa linda. Aqui não está falando de Jesus, está falando de nós. Uma coisa é dar o reino para Jesus, o reino dele será eterno. Agora aqui está falando, ó, que o reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Eu estou nessa. Você não está? Seremos literalmente senhores do mundo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, não sabeis que o mundo é vosso? É nosso. Já está decretado isso. É nosso. Tudo que tem no mundo será tirado da mão dos ímpios, que diz que os ímpios acumulam para ser dado para nós. Entenderam agora? Tudo que está sendo acumulado de riqueza, de poder, de luxo, tudo, será tirado deles. Sabe por que será tirado deles? Eles não vão estar mais aqui. A terra está reservada para ser dada aos mansos e humildes de coração, aos que sujeitam ao governo de Cristo. Está aqui a prova que é uma profecia. Os reinos da terra serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Amém. Aleluia. Seguimos. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Finalmente ele será Senhor e Rei sobre toda a terra. Continue. O trono, para terminar, o trono como consumação final. Uma nota de esperança. A terra, para entender toda essa logística de Deus. A terra é o epicentro. É uma palavra usada muito em terremoto. O que é o epicentro? É o local central onde o terremoto começou. E ele irradia, eu vou usar uma palavra depois também, reverbera, né? Para outras regiões, mas tem um epicentro, onde tudo começou, onde teve, na escala Richter, um terremoto na Turquia, cujo epicentro foi na cidade tal. Então, ela começou naquela cidade e irradia para outras regiões. Então, a Terra é o epicentro de toda a disputa entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre o reino de Deus e o império das trevas. A luta acontece aqui. Assim como a gente diz, a batalha é ganha ou perdida na nossa mente, a batalha de Deus é ganha ou perdida na terra. A disputa é pela terra. Você sabe contra quem que é o inimigo dele, né? Continuando. É por essa razão que a vitória de Cristo tem que acontecer na terra. Pula. Para que se reverbere por todo o universo, que Ele é o Senhor e que Ele vai reinar de modo absoluto. Alguém tem dúvida disso? Em toda a terra, o seu domínio será de mar a mar, como foi profetizado. Zacarias e Abacuque fala disso. Assim como as ondas cobrem o mar, assim será a terra toda coberta pela glória do Senhor. Em toda a terra, o seu domínio será de mar a mar, como foi profetizado. Salmo 2. Por que se enfurece os gentios? Esse é um salmo lindo, um salmo messiânico chamado. Vai acontecer exatamente no milênio. Por que se enfurece os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita no céu. O que Deus está fazendo agora? Nós estamos muito preocupados, pois Ele está rindo. Rindo. Sabe de quem que Ele está rindo? STF. Ele ri. Nos assusta, né? Esses homens que estão lá fazendo atos de injustiça, não de justiça. Deus está rindo. Eu aqui me matando de preocupação, e Ele está rindo. Por que Ele está rindo? Porque dia menos dia, Ele vai tirar a espada. Você sabia que Deus nem usa espada?
Ele tem gente que usa a espada por ele. Quem são? Os anjos. Ele fala, Miguel é o comandante em chefe, o general dos exércitos celestiais. Miguel, afia a espada aí, chegou a hora. Chama a tua turma aí. Chama a patota aí. A hora vai começar. O coro vai cantar. Ó para quem que vai cantar. Rompamos seus laços e sacudamos. O Senhor zomba deles, na sua ira, a seu tempo. Eles há de falar e no seu furor os confundirá. Continue. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Constituiu, já está constituído. Continue. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Continua. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Segue. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, sujeitai-vos, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que ele não se irrite e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco, repita comigo, dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Aleluia. Zacarias 9, 9 a 10. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei. Justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu queria terminar com esse versículo. Graça na cruz, graça na ressurreição e graça onde? No trono. É trono da graça. E o chamado é acheguemo-nos, aproximemo-nos confiadamente. Por que eu posso aproximar, Fred, confiadamente? Ele não está irado comigo? Ele não nos destinou para o dia da ira. A ira que devia cair sobre mim já caiu no filho dele. Ah, mas eu sou pecador. Muito. Não que a graça me dá liberdade para pecar. Não confunda, isso é graça barata. Ele me dá a vida poderosa da ressurreição do seu Filho para eu vencer o pecado na minha vida. Diferente. O Espírito Santo, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Não confunda a graça, que é a bondade, generosidade, benignidade de Deus, como algo de liberdade. Ele perdoa, purifica o pecador, mas ele tem ira contra o pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Eu tenho graça para fazer. E preciso de socorro, preciso. Então aproxime. Da onde? Do trono, é onde flui a autoridade maior. Venha até mim. Dependa de mim, peçam para mim. Eu vou socorrer vocês. Junto do trono. E ele vai ter o que comigo? Misericórdia. Por que eu não temo o trono? Por causa de uma declaração que Fred volta e meia lê. Eu sempre pensava que Jesus, depois da ressurreição, se tornou o leão da tribo de Judá. De fato, ele representa o leão. Mas quem que está sentado no trono? É uma palavra de revelação do João, não é do Moacir, não. Eu pensava que era o leão. Diz que procurou lá no céu alguém digno de abrir o livro da vida. E não achou ninguém. O João já estava chorando, porque não achou ninguém digno, aí apareceu alguém. Quem é que apareceu? Foi o leão ou foi o cordeiro? Cordeiro. Sabe quem está sentado no trono, lá no céu? O cordeiro.
Ele vai ser glorificado por toda a eternidade, não pela autoridade que lhe foi delegada. Ele vai ser exaltado no céu pelo sacrifício que ele fez, inclusive o pai dele. Diz: cante louvores ao meu filho. Ele deu a vida como Cordeiro de Deus. Então, a misericórdia de Jesus está no fato de ele ser Cordeiro de Deus. A diferença desse Cordeiro para o que ele foi aqui na terra, é que aqui na terra ele foi dito para ele que ele era ovelha muda, não podia abrir a boca e sofrer toda injustiça, toda perseguição. Foi para isso que ele nasceu. Agora, no trono, ele continua Cordeiro, e o pai disse para ele: meu filho, agora não deixe os homens zombarem de você. Agora você pode trazer julgamento sobre ele. Eu te constituí para julgar os vivos e os mortos. E continua Cordeiro, bom, generoso, mas não alguém fragilizado. Pelo contrário, alguém extremamente poderoso. Quando diz que ele tem autoridade no céu, o Pai não dá ordem para anjos. Sabe quem dá ordem para anjos? Jesus. Sabe quem vai mandar aqui na terra? E manda hoje? Jesus. Tudo Jesus. Só que é um Jesus cujo coração é de cordeiro. Amém? Isso é importante entender, porque muitas vezes eu prefiro ser leão do que cordeiro. Quantos aqui, especialmente os homens, querem ser leão? Todo mundo quer ser leão, principalmente com as mulheres. Pois, meu Deus, está muito enganado. Não é para você ser leão, é para você ser cordeiro. Cordeiro, amados, não significa ser banana, ser tonto. Eu vi essa semana, quero terminar com essa ilustração. Cortaram 1.300.000 da Bolsa Família. A maioria que recebe a Bolsa Família está no Nordeste. Pobrezinho, alguns deles votaram exatamente nesse governo. Tinha uma mulher numa casa de loteria, né? Foi lá para receber. E ela era uma das que está na lista de que foram cortadas. Mas ela ficou tão brava, e tentava agarrar a moça que estava do outro lado pelo cabelo para bater nela, e não conseguiu. Ela pegou e quebrou o vidro e xingava, rodou a baiana, mas muito brava, que era o dinheirinho que ela tinha para comprar comida. Aí tinha um homem, um velho, eu digo velho, não devia chamar de velho, porque aí eu estou chamando eu mesmo de velho. Ele devia ter uns 65 anos, mas devia respeitar a barbinha branca, cabelinho branco. Ah, não teve dúvida, chegou dele assim, o coitadinho não estava fazendo nada, estava ali também para receber, talvez um dos cortados também. Ela pegou e pá! Eu falei, meu Deus do céu. E pensa, aí ele chegou perto dela, cobrando, por que ela fez isso? Ela, meu Deus. Tem gente hoje achando que pode fazer a mesma coisa com Jesus. Tem muita gente achando que os filhos de Deus têm que apanhar desse jeito e ficar quietinho. Não é bem assim não, você ainda não entendeu o que é sentar no trono e reinar com Cristo agora. Quero terminar com essa palavra de revelação. Tem muita gente querendo me pregar na cruz. E eu deixo todo mundo me pregar na cruz. Se você deixa, você está errado. Tentaram pregar Jesus na cruz em várias ocasiões. Ele não deixou, disse que ele saía. E diz o texto, e ainda não havia chegado a sua hora. Então, só na hora certa que ele era para ir para a cruz. E quando ele foi para a cruz, ele diz, ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Quando é que eu dou? Se alguém te ferir numa face, dá outra. Quem que dá a outra? Eu. Eu que eu dou. E se eu não der? Não dei, eu tenho o direito de não dar. Simples. Eu vou para a cruz para agradar ao meu Pai, fazer a vontade do meu Pai, mas eu vou dar voluntariamente. Amém? Então, cruz é uma dimensão que nem nisso nós entendemos. Toda cruz, todo sacrifício é voluntário, senão ele não tem valor. Eu tenho que servir vocês,
mas eu faço voluntariamente. Senão não tem valor. Eu dou carona para quem eu quiser, o carro é meu, eu dou carona. Como? Voluntariamente. E se alguém me obrigar? Pode obrigar. Mas eu não sou obrigado a sujeitar a isso. Estão me entendendo? O que Deus nos deu, é você que tem que administrar com um bom mordomo. Quem tem 2 capas, dê uma. Eu tomo a iniciativa de dar. Ninguém... Claro que vai aparecer gente que quer tomar. Faz parte do mundo. Agora, quanto a dar a 2ª milha, dar a 2ª capa, a 3ª, eu tenho que fazer isso espontaneamente, voluntariamente, como um ato de amor. Amém? Que Deus nos ajude a aproximar dessa mesa, entendendo a cruz, entendendo o poder da ressurreição e entendendo o trono. Fazendo isso, nós estamos... O Evangelho é para ser crido e obedecido. Querigma e didaquê. O que Ele fez por nós e o que Ele demanda de nós. E Ele vai demandar por causa do que Ele fez. Ele nunca vai mandar você fazer algo que Ele não fez primeiro. Toda demanda do Senhor tem a ver com o que Ele já fez por nós. Amém? Tendo entendido isso, nós estamos prontos para fazer. Amém? E quero terminar, que é para você viver transmitindo, exalando o bom perfume de Cristo. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Forever. Esse Cristo não vive, morre, nasce, morre de novo. Não. Ele está vivo para sempre, em mim. E eu tenho que viver esse Cristo vivo e exalando o bom perfume de Cristo. Deus seja com todos nós e nos abençoe. Amém.